Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para obedecer a Jesus Cristo e participar da bênção da aspersão do seu sangue, graça e paz vos sejam concedidas abundantemente. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O quarto domingo da Páscoa, celebramos nesse final de semana, é o Domingo do Bom Pastor. É o 58º Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Por isso nós temos a grande alegria de hoje, nessa véspera do Domingo do Bom Pastor, dia de oração pelas vocações, de ordenar 8 novos sacerdotes para a nossa arquidiocese. Nos 8 diáconos estão aqui presentes. Cumprimentamos a eles, seus familiares, as paróquias que estão representadas aqui, de onde vieram, de ano pastoral, bendizendo a Deus pelo dom da vocação e pelas vocações de nossa arquidiocese e de nosso Senhor, para que cada vez mais tenhamos bons pastores para cuidar bem do povo de Deus. Queremos saudar aos nossos bispos auxiliares aqui presentes e também emérito, também aos membros do cabildo arquidiocesano, aos vigários episcopais, aos demais sacerdotes, diáconos, seminaristas, ao reitor Cônigo Leandro, que hoje também completa mais um aniversário, a ele e a todos os demais formadores, nossa saudação, aos consagrados e consagradas, todo o povo de Deus, a nossa acolhida e a nossa alegria de poder celebrar juntos essa Eucaristia no tempo da Páscoa. Aos familiares, de maneira muito especial, que hoje com muita alegria vê seu filho, seu irmão, seu parente, seu sobrinho, seu neto ser ordenado sacerdote, que nós possamos bendizer o Senhor, especialmente também os paroquianos que conviveram com esses nossos jovens e que hoje testemunham a ordenação presbiteral. Neste tempo de tantas mudanças, de tantas situações difíceis, nós rezamos por todos aqueles que sofrem, passam pela tribulação, que têm marcado seus corações com as dores e os sofrimentos desse tempo. E colocamos também todas as intenções de cada um daqueles que nos ouvem, veem ou acessam pela Rede de Vida de Televisão, que gera imagem e som, para a Rede Nazaré de Televisão, para a Web TV Redentor, para a Rádio Catedral e as nossas páginas da nossa arquidiocese, do Facebook e YouTube, as nossas páginas digitais. E convido a todos os irmãos e irmãs, caríssimos, para iniciarmos a celebração com o nosso ato penitencial. O Senhor disse: quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Reconheçamos-nos todos pecadores e perdoemos-nos mutuamente do fundo do coração. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Aos homens amados, glória.
E vos dignastes escolher hoje para o mundo do presbiterato a graça de perseverarem no vosso serviço e por seu ministério e sua vida promover em Cristo a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. O sacerdote é chamado a anunciar e a manifestar no mundo o Cristo ressuscitado, para que em todos os tempos o Filho amado do Pai seja amado e escutado pelos homens. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias de Mileto, Paulo mandou um recado a Éfeso, convocando os anciãos da igreja. Quando os anciãos chegaram, Paulo disse-lhes: cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos colocou como guardas para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com o sangue do seu próprio Filho. Eu sei que depois que eu for embora, aparecerão entre vós lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Além disso, do vosso próprio meio aparecerão homens com doutrinas perversas, que arrastarão discípulos atrás de si. Por isso, estai sempre atentos. Lembrai-vos que durante 3 anos, dia e noite, com lágrimas, não parei de exortar a cada um em particular. Agora, entrego-vos a Deus e à mensagem da sua graça, que tem poder para edificar e dar a herança a todos os que foram santificados. Tendo dito isto, Paulo ajoelhou-se e rezou com todos eles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque, ofereceu pão e vinho a seu Deus. Cristo Senhor, sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque, ofereceu pão e vinho a seu Deus. Palavra do Senhor ao meu Senhor, assenta-te ao lado meu direito, até que eu ponha os inimigos teus como escabelo por debaixo de teus pés. Cristo Senhor, sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque, ofereceu pão e vinho a seu Deus. Vosso cetro de poder, pois ele diz, domina com vigor teus inimigos, domina com vigor teus inimigos. Cristo Senhor, sacerdote eternamente, segundo a ordem
sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei, Melquisedeque ofereceu pão e vinho a seu Deus. Jura o Senhor e manterá a sua palavra. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Cristo Senhor, sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque, ofereceu pão e vinho a seu Deus. Cristo Senhor, sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque, ofereceu pão e vinho a seu Deus. Fiquemos de pé para a aclamação ao Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é o pastor e não é o dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor.
Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Palavra da salvação. Reverendíssimo Pai, a Santa Mãe Igreja pede que ordenes para a função de presbíteros estes nossos irmãos. Pode dizer-me se eles são dignos deste ministério? Tendo interrogado o povo de Deus e ouvido os responsáveis, dou testemunho de que foram considerados dignos. Com o auxílio de Deus e de Jesus Cristo, nosso Salvador, escolhemos esses nossos irmãos para a ordem do presbiterado. Graças a Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, a ordenação presbiteral numa arquidiocese sempre é um acontecimento em que se nota, que se apalpa a graça de Deus, o dom do Senhor que continua passando junto aos nossos jovens, chamando-os para o seguimento de Jesus como cristãos, dentro de uma experiência cristã, chamando-os para um passo a mais, que é colocar-se a serviço dos irmãos e irmãs, como presbítero, como padre, para isso com tempo de discernimento na sua paróquia, depois aqui no caso de nossa arquidiocese, no seu vicariato, depois dentro do grupo das vocações da arquidiocese, até dar os passos no propedêutico e seminário maior, passando pelas etapas também celebrativas, até chegar a esse momento. É uma caminhada de muitos anos e de muitos passos não sendo dados, em que aquele que foi chamado vai se deixando moldar pela graça de Deus, pelo dom do Senhor, e ainda terá que fazê-lo ainda pela vida fora, para que a ordenação que hoje é recebida possa ainda mais ser efetuada através da vida. Esses irmãos que hoje estão sendo ordenados presbíteros o fazem nessa véspera do domingo do Bom Pastor e escolheram a liturgia do Bom Pastor. Acabamos de ouvir o Evangelho do Bom Pastor e a leitura primeira de Paulo, que fala para os presbíteros se despedindo para cuidar do povo de Deus, cuidar das ovelhas como bons pastores. E escolheram também como lema do seu presbiterato, do seu sacerdócio: eu sou o bom pastor. Isso dentro de um ano em que o Papa Francisco colocou-nos o exemplo de São José, e nesse final de semana também colocou São José como exemplo dentro do 58º Dia Mundial de Oração pelas Vocações. A vocação, né, de sonhos de vocação com São José, onde ele fala justamente que Deus chama e fez com que as coisas acontecessem na vida de São José, mudando completamente os seus planos, mas deu-lhe muito mais do que aquilo que ele tinha pensado para a sua própria vida, ao dar o seu sim ao Senhor. E é isso que nós hoje queremos também pedir ao Senhor, para que esses nossos jovens que dão esse passo, que depois de tantos anos de preparação, de orientação, de discernimento, disseram o seu sim ao Senhor e estão repetindo, renovando esse sim, que possam ver que o plano de Deus nas suas vidas, o plano que Deus colocou nos seus corações vai se cumprir, para que como pastores do povo de Deus
possam servir a esse povo e, consequentemente, viver no caminho da santidade, no caminho da santificação, possam ser santos, buscando realmente a santificação e salvação do povo de Deus. O Senhor veio para salvar o povo dos seus pecados, e nós somos chamados a resgatá-los, anunciando-lhes a boa notícia, ainda mais nesse tempo da Páscoa, que assim nos mostra com muita clareza isso. E além disso, caríssimos irmãos e irmãs, com as consequências de amar o povo de Deus, também cuidar do rebanho, especialmente nesse tempo de tanto sofrimento, tantas dores, esse cuidado desse pastoreio, dessa proximidade, mesmo não podendo ter a proximidade física muitas vezes, como acontece hoje devido à pandemia, mas uma proximidade de outras maneiras, ou pela oração, ou pelos contatos, muitas vezes telefônicos, ou através de aplicativos, mas para dizer realmente que estamos próximos do povo de Deus. O pastoreio supõe essa proximidade e o sentir com o outro, sentir com as pessoas que passam pelas diversas situações da própria vida, seja na paróquia, seja na igreja, seja em toda a nossa arquidiocese. E o Papa Francisco, na sua carta Patris Corde, quando fala justamente que José amou, aceitou com o coração de pai cuidar do Filho de Deus, ele lembra também que também hoje, o mundo de hoje está cheio de filhos de Deus que necessitam dessa paternidade, dessa presença concreta de pais espirituais, de aqueles que exercem a paternidade diante de um mundo carente dessa paternidade, muitas vezes desarvorado, muitas vezes longe de tudo, porque nós às vezes imaginamos as pessoas já prontas, adultas, já todas maduras, sem nenhum problema, quando na realidade as situações de fragilidade acontecem em todos os momentos da nossa vida. E o Papa, com muita sabedoria, coloca justamente que o mundo todo necessita dessa paternidade. E justamente a grande missão do pastor, do pastoreio, além dessa proximidade, além de sentir com as pessoas, sofrer junto, alegrar-se junto, de caminhar juntos. Nós vemos os discípulos de Emaús, esses dias Filipe também, caminha junto ao povo, escuta as suas dificuldades, escuta os seus problemas e anuncia a palavra de Deus. Supõe também esse coração paterno que sabe corrigir, sabe fazer crescer, sabe fazer que aconteça a vida. Nós vemos que para poder exercer essa paternidade, supõe ter esse coração como o de José, que sabe deixar mudar os planos da sua vida, e sabe realmente se colocar dentro da vontade de Deus, e sabe realmente exercer a sua missão, e assim o fez. Por isso mesmo é também patrono da igreja, de toda a igreja católica. E os sacerdotes, os padres, são inseridos nessa grande missão, enquanto aqueles que fazem as vezes de Jesus Cristo de um lado, do outro lado também exerce a missão de anunciar em nome de Cristo a boa notícia para todos, e que todos experimentem a vida e a salvação, exercendo essa paternidade na sua paróquia. Muitas vezes o padre pode ser um dos mais novos da paróquia, pode ter pessoas bastante idosas, bastante já idade avançada, mas ele passa a ser o ancião, aquele que é o mais velho, não de idade, mas na missão na paróquia, para exercer essa missão de conduzir, de servir ao povo de Deus. Ele mesmo sendo alguém que se deixa conduzir pelo Senhor, pela ação do seu Espírito Santo. Por isso, nesse final de semana do Domingo do Bom Pastor e da 58º Dia Mundial de Oração pelas Vocações, e tendo justamente esses nossos irmãos escolhido como lema para o seu presbiterato, eu sou o bom pastor, que nós peçamos, caríssimos irmãos e irmãs, que assim o seja, para que cada vez mais tenhamos homens que assim o fazem, que não se deixam levar por interesses outros, como mercenário, como nós ouvimos no Evangelho, que não está pensando no bem das ovelhas, mas sim seu próprio bem, na sua própria realidade, mas são capazes de deixar as coisas para servir como pastores do rebanho, que pensam no bem do outro e no crescimento do outro cada vez mais.
Rezemos para que assim o seja e que cada vez mais tenhamos pastores segundo o coração do Senhor, para que cada vez mais a Espírito de Deus vá modelando os corações desses nossos irmãos que hoje estão sendo ordenados presbíteros. E a vocês, caríssimos diáconos que estão sendo ordenados, é uma alegria poder fazê-lo dentro desse final de semana tão especial. Creio que é um grande presente que a nossa arquidiocese recebe dentro dessa missão de poder conduzir, poder servir, levar adiante a missão de evangelizar esse nosso povo. Por isso que o coração de cada um cada vez mais se deixe modelar para serem um bom pastor que o povo tanto necessita, que exerçam essa paternidade, saber renunciar a muitas coisas para si mesmos para poder servir ao povo de Deus, que necessita do alimento da palavra, dos sacramentos, especialmente da Eucaristia, e fazer crescer cada vez mais o povo santo de Deus. Tenho certeza que não faltará a cada um, como não faltou até hoje, a ação do Espírito Santo que os fortaleça, e os fortalecerá sempre, no meio das provações, das perseguições, das dificuldades, que nunca faltam na igreja, tanto no interno dela, como também naqueles de fora, para poderem levar adiante com coragem, com ânimo, essa bela e importante missão, que tenho certeza que irá levar as santas pessoas a boa notícia da salvação em Cristo Jesus, como pastores do rebanho, assim chamados a ser. Propósitos dos eleitos. Ao responder quero diante da igreja, nossos irmãos assumem o serviço como projeto de toda a vida ministerial como presbíteros. Caros filhos, antes de ingressardes na ordem dos presbíteros, deveis manifestar perante o povo o vosso propósito de aceitar este encargo. Quereis, pois, desempenhar sempre a missão de sacerdotes no grau de presbítero, como fiéis colaboradores da ordem episcopal, apacentando o rebanho do Senhor sob a direção do Espírito Santo? Quero. Quereis com dignidade e sabedoria desempenhar o ministério da palavra, proclamando o Evangelho e ensinando a fé? Prometes respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? Prometo. Deus que te inspirou este bom propósito te conduza sempre mais à perfeição. Prometes respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? Prometo. Deus que te inspirou este bom propósito te conduza sempre mais à perfeição. Prometes respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? Prometo. Deus que te inspirou este bom propósito te conduza sempre mais à perfeição. Prometes respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? Prometo. Deus que te inspirou este bom propósito te conduza sempre mais à perfeição. Prometes respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? Prometo. Deus que te inspirou este bom propósito te conduza sempre mais à perfeição. Prometes respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? Prometo. Deus que te inspirou este bom propósito te conduza sempre mais à perfeição. Prometes respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? Prometo. Deus que te inspirou este bom propósito
te conduza sempre mais à perfeição. Prometes respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? Prometo. Deus que te inspirou esse bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Prece litânica. Unamo-nos em oração com a Igreja Celeste, pedindo que o Senhor consagre no seu amor aqueles que escolheu para o serviço como presbíteros. Roguemos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso que derrame com largueza a sua graça sobre esses seus servos que Ele escolheu para o cargo de presbíteros. Senhor, tende piedade de nós. Neste momento, os candidatos se prostram diante do altar, enquanto é entoada a prece litânica, momento em que todos nós pedimos a graça do Senhor pela intercessão dos santos para os que serão ordenados, os santos que são exemplo de vida aos sacerdotes na busca pela santidade. Rezamos todos juntos por estes 8 eleitos para a sua santificação. Tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós. Deus Pai do céu, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Mãe de Deus, São Miguel, rogai por nós. Santos anjos de Deus, rogai por nós. São João Batista, São José, rogai por nós. São Joaquim e Santana, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Santo André, intercedei por nós. São Tiago, rogai por nós. São João, rogai por nós. São Tomé, rogai por nós. São Tiago, intercedei por nós. São Felipe, rogai por nós. São Bartolomeu, rogai por nós. São Mateus, rogai por nós. São Simão, intercedei por nós. São Tadeu, rogai
Vicente, rogai por nós. São Sebastião, rogai por nós. Santo Inácio de Antioquia, intercedei por nós. Santa Perpétua e Santa Felicidade, rogai por nós. Santa Inês, rogai por nós. São Gregório, rogai por nós. Santo Agostinho, intercedei por nós. Santo Atanásio, rogai por nós. São Basílio, rogai por nós. Santo Efrem, rogai por nós. São Martinho, intercedei por nós. São Bento, rogai por nós. São Francisco, rogai por nós. São Domingos, rogai por nós. São Francisco Xavier, intercedei por nós. São José de Anchieta, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Luís Maria Grignon de Montfort, rogai por nós. São João Maria Vianney, intercedei por nós. São Padre Pio de Pietrelcina, rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, intercedei por nós. Beata Helena Guerra, rogai por nós. Todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. Sede-nos propício, ouvi-nos, Senhor, para que nos livreis de todo mal. Ouvi-nos, Senhor, para que nos livreis de todo pecado. Ouvi-nos, Senhor, para que nos livreis da morte eterna. Ouvi-nos, Senhor, pela vossa encarnação. Ouvi-nos, Senhor, pela vossa morte e ressurreição. Ouvi-nos, Senhor, pela efusão do Espírito Santo. Ouvi-nos, Senhor, apesar dos nossos pecados. Ouvi-nos, Senhor, para que vos digneis conduzir e proteger a vossa Igreja. Ouvi-nos, Senhor, para que vos digneis conservar no vosso santo serviço o Papa, os bispos e todo o clero. Ouvi-nos, Senhor, para que vos digneis abençoar estes eleitos. Ouvi-nos, Senhor, para que vos digneis abençoar e santificar estes eleitos. Ouvi-nos, Senhor, para que
vos digneis abençoar, santificar e consagrar estes eleitos. Ouvi-nos, Senhor. Para que vos digneis conceder a todos os povos a paz e a verdadeira concórdia. Ouvi-nos, Senhor. Para que vos digneis manifestar a vossa misericórdia a todos que sofrem tribulações. Ouvi-nos, Senhor. Para que vos digneis conservar-nos e confortar-nos no vosso santo serviço. Ouvi-nos, Senhor. Jesus, Filho do Deus vivo. Ouvi-nos, Senhor. Jesus, Filho do Deus vivo. Ouvi-nos, Senhor. Cristo, ouvi-nos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Cristo, atendei-nos. Ouvi-nos, Senhor nosso Deus, e derramai sobre esses vossos servos a bênção do Espírito Santo e a força da graça sacerdotal, a fim de que acompanheis com a riqueza de vossos dons os que apresentamos à vossa solicitude para serem consagrados por Cristo nosso Senhor. Amém. Imposição das mãos e prece de ordenação. O silêncio deste momento revela toda a nossa comunhão com a ação de Deus e com o propósito destes nossos irmãos em abraçar dignamente o ministério presbiteral. Pela imposição das mãos do bispo e pela prece de ordenação, é conferida aos eleitos o dom do Espírito Santo para a santificação do povo de Deus e para oferecer ao Pai, no Espírito Santo, o sacrifício redentor de Cristo no altar. Assisti-nos, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, autor da dignidade humana e distribuidor de todas as graças, que dás crescimento e vigor a todas as coisas, e para formar um povo sacerdotal, estabeleceis em diversas ordens os ministros de Jesus Cristo, vosso Filho, pela força do Espírito Santo. Já no Antigo Testamento, em sinais prefigurativos, surgiram vários ofícios por vós instituídos, de modo por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Paramentação. Os ordenados são revestidos da estola e da casula, sinais externos do ministério presbiteral. Neste momento, os sacerdotes que acompanham como padrinhos apresentam a estola, a casula, paramentos do sacerdote da Igreja de Deus. Unção das mãos.
O bispo consagra as palmas das mãos dos nossos sacerdotes. Nosso Senhor Jesus Cristo, a quem o Pai ungiu com o Espírito Santo e revestiu de poder, te guarde para a santificação do povo fiel e para oferecer a Deus o santo sacrifício. Nosso Senhor Jesus Cristo, a quem o Pai ungiu com o Espírito Santo e revestiu de poder, te guarde para a santificação do povo fiel e para oferecer a Deus o santo sacrifício. Neste momento, o nosso cardeal faz a unção das mãos, consagrando a palma das mãos dos novos sacerdotes com o santo crisma. Os novos presbíteros se ajoelham e o sacerdote abre as mãos diante do óleo. Nosso Senhor Jesus Cristo, a quem o Pai ungiu com o Espírito Santo e revestiu de poder, te guarde para a santificação do povo fiel e para oferecer a Deus o santo sacrifício. Nosso Senhor Jesus Cristo, a quem o Pai ungiu com o Espírito Santo e revestiu de poder, te guarde para a santificação do povo fiel e para oferecer a Deus o santo sacrifício. Nosso Senhor Jesus Cristo, a quem o Pai ungiu com o Espírito Santo e revestiu de poder, te guarde para a santificação do povo fiel e para oferecer a Deus o santo sacrifício. Nosso Senhor Jesus Cristo, a quem o Pai ungiu com o Espírito Santo e revestiu de poder, te guarde para a santificação do povo fiel e para oferecer a Deus o santo sacrifício. Curará as feridas do corpo e da alma. Sacerdote a serviço do povo de Deus, tem as suas mãos ao serviço, tem as suas mãos para a santificação. Nosso Senhor Jesus Cristo, a quem o Pai ungiu com o Espírito Santo e revestiu de poder, te guarde para a santificação do povo fiel e para oferecer a Deus o santo sacrifício. Nosso Senhor Jesus Cristo, a quem o Pai ungiu com o Espírito Santo e revestiu de poder, te guarde para a santificação do povo fiel e para oferecer a Deus o santo sacrifício. Entrega do pão e do vinho. Ao receber a matéria do sacrifício, os novos sacerdotes devem se conscientizar de que sua vida se une intimamente à cruz do Senhor. Recebe a oferenda do povo santo para apresentá-la a Deus. Toma consciência do que vais fazer e põe em prática o que vais celebrar, conformando a vossa vida ao mistério da cruz do Senhor. Recebe a oferenda do povo santo para apresentá-la a Deus. Toma consciência que vais fazer e põe em prática o que vais celebrar, conformando a tua vida ao mistério da cruz do Senhor. O amor de Cristo nos uniu. O cálice com o vinho, a patena com o pão, são entregues aos novos presbíteros, que a partir de agora estarão presentes. Recebe a oferenda do povo santo para apresentá-la a Deus. Toma consciência do que vais fazer e põe em prática o que vais celebrar, conformando a tua vida ao mistério da cruz do Senhor.
Recebe a oferenda do povo santo para apresentá-la a Deus. Toma consciência do que vais fazer e põe em prática o que vais celebrar, conformando a tua vida ao mistério da cruz do Senhor. Sofrimento, alegria e dor, pois eu sei que és fiel, que vale a pena tudo dar, sem medir nem hesitar, nesse amor vou esperar, perder-me em ti para enfim tua paz encontrar. Minha vida, ninguém toma a dor, livremente a ti como incenso. Neste momento, o Senhor Cardeal incensa as oferendas e o altar, as oferendas que serão consagradas nesta liturgia eucarística. O sacerdote com o diácono, o cerimoniário, no presbitério da Catedral Metropolitana. Agora será incensado pelo diácono e depois os demais presbíteros serão incensados e toda a Assembleia reunida. Sofrimento, alegria e dor, pois eu sei que é de agradável odor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Nós os pedimos, ó Deus, que a força desse sacrifício destrua em nós o homem velho, renove nossa vida e nos traga a salvação por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre, em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Pela unção do Espírito Santo, constituístes vosso Filho unigênito, pontífice da nova e eterna aliança, e estabelecestes que seu único sacerdócio se perpetuasse na Igreja. Por isso, vosso Filho Jesus Cristo enriqueceu a Igreja com o sacerdócio real, e com bondade fraterna escolhe homens que, pela imposição das mãos, participem do seu ministério sagrado. Em nome de Cristo, estes renovam para nós o sacrifício da redenção humana, servindo aos fiéis o banquete da Páscoa. Presidindo o povo na caridade, eles o alimentam com vossa palavra e o restauram com vossos sacramentos. Dando a vida por vós e pela salvação de todos, procuram assemelhar-se cada vez mais ao próprio Cristo, testemunhando constantes a fidelidade e o amor para convosco. Por esta razão, com os anjos do céu e com as mulheres e os homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosos a vossa glória, cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Por isso nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo
as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, a Mãe de Deus, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Orani, com todos os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistaste. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. João Oliveira da Silva, Mauro José da Silva, Alice Moreira dos Anjos Oliveira, Jorge Alves Nazaré, e todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo nosso Senhor. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. De cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz.
ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Chegado o momento da comunhão eucarística, os novos sacerdotes, os neos-sacerdotes, comungam o corpo do Senhor, corpo e sangue, alma e divindade. Homens do pão e da palavra, os sacerdotes comungam como ministros ordenados, agora como sacerdotes. Compõem o clero de nossa arquidiocese como presbíteros o padre Alexandro Martins, padre Diego Estevão, padre Emerson Manuel, padre Gleiciano de Freitas, padre Joelson, padre José Bezerra, padre Ronaldo e padre Vitor Aguilar. Ó Deus, que os vossos sacerdotes e fiéis encontrem a vida nesta Eucaristia, que oferecemos e recebemos, para que, unidos a vós por um amor eterno, possam vos servir dignamente por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós continuaremos aqui na Catedral após o canto final para as homenagens, os agradecimentos. Temos a palavra de um neo-sacerdote sobre o agradecimento, também a palavra do bispo que acompanha o seminário Dom Roque, também do reitor do seminário, Cônego Leandro, que inclusive faz aniversário hoje. Então lembramos a todos que estão aqui para continuarem após o canto final. Aos que nos seguiram pelos meios de comunicação, deixaremos a bênção, como também para todos que estão aqui presentes, e agradecemos ao Senhor por esse dom que recebemos de 8 novos sacerdotes para a igreja, através da incardinação e ordenação em nossa arquidiocese. Amanhã é Dia Mundial de Oração pelas Vocações e tem um empreendimento que o Vicariato da Comunicação quer fazer, que vai ser avisado agora. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Neste domingo, dia 25 de abril, comemoramos o Dia do Bom Pastor. A data celebra Jesus Cristo como o bom pastor que dá vida por suas ovelhas. Além de rezar pelas vocações, a gente quer convidar você, que é da Arquidiocese do Rio, para participar desta comemoração. Basta publicar um vídeo de até 15 segundos nos stories, com a sua homenagem para o seu padre, bispo ou religioso, e marcar @arquirio ou @webtv Redentor,
ou @catedralfm 106.7, que vamos repostar em nossas redes sociais durante toda esta semana. Rezemos pelos pastores de nossa arquidiocese e também façamos esta homenagem para os nossos padres, bispos, para os religiosos que nos acompanham através da nossa caminhada espiritual. Que nós possamos manifestar nosso carinho aos nossos sacerdotes com um pequeno vídeo, dizendo que estamos rezando tanto por eles, como pelas vocações, sustentando a caminhada de todos eles com nossa oração do povo de Deus, nesse tempo de tantas dificuldades, tantas dores, tantos sofrimentos, tantas divisões, que nós possamos realmente viver intensamente esse tempo de oração, né, pelos padres, por todos os sacerdotes e pelas vocações sacerdotais e religiosas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção. Deus, pastor e guia da igreja, vos guarde constantemente com a sua graça para cumprides com fidelidade os deveres de presbíteros. Amém. Ele vos faça no mundo servos e testemunhas da verdade e do amor de Deus, ministros fiéis da reconciliação. Amém. Ele vos faça verdadeiros pastores que levem a seu povo o pão vivo e a palavra da vida, para que cresça na unidade do corpo de Cristo. Amém. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. E a todos vós aqui reunidos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com a vossa vida. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus, aleluia, aleluia.